Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje para poder gravar para vocês uma aulinha, vamos dizer assim, sobre o cortisol e a relação dele com gordura abdominal. Muita gente reclama que não sai, por mais que faça alimentação, não sai essa gordura abdominal, que é difícil de remover. Qual que seria a melhor maneira de estar removendo? É através da alimentação, através do exercício. E muitas vezes a causa está justamente numa situação de estresse que se encontra de uma forma crônica. Então vamos lá falar o que é o cortisol. O cortisol é um hormônio, até muitos chamam de hormônio de estresse, e é porque tem razões, né, para se chamar dessa forma. O cortisol é um hormônio secretado pela glândula suprarrenal, que vai ter liberação a partir do momento que lá do hipotálamo a gente tem um gatilho, um estímulo para produzi-lo, aí a hipotálamo manda esse estímulo para a hipófise e a hipófise para a suprarrenal. Então, a partir do momento que o nosso corpo ele precisa de cortisol, então a gente tem todo esse eixo que é acionado para fazer então a promoção, a síntese desse cortisol no nosso organismo. Bom, veja bem, o cortisol ele vai ser acionado toda vez que nós tivermos que ter um enfrentamento, né, um estresse, ou seja, nós temos que guerrear. Naturalmente, ele é produzido em grande escala no período da manhã, né? Então a gente tem um pico de cortisol ao acordar e aí ele vai reduzindo até ao longo do dia, e quando chega por volta de 16, 17 horas, ele dá uma outra elevada, né? Uma leve elevada. Às vezes o ideal seria que ele fosse ter um pico a metade do que ele tem na manhã, esse seria o mais correto. Então a gente tem um ciclo, vamos dizer assim, do cortisol, por isso que é importante a gente seguir, né, um ritmo de horários para dormir, para acordar, para que a gente consiga então fazer uma síntese, uma produção de cortisol de uma maneira organizada, equilibrada. Além desse momento, né, onde tem o estímulo da produção natural, normal do cortisol, nós temos então, como eu disse anteriormente, uma produção de cortisol toda vez que nós precisamos enfrentar um perigo eminente que está ocorrendo. Então, às vezes, pontualmente durante o dia, alguém leva uma fechada do carro, alguém está ansioso por algum motivo, está nervoso, se estressa, tem uma prova, uma meta para cumprir, enfim, passa por algum apuro. Então, a gente tem um pico de cortisol que vai ser liberado para a gente então ou enfrentar e guerrear aquele perigo, ou então a gente ter energia suficiente para fugir desse perigo, né? Agora, isso é um processo natural. A partir do momento que nós começamos a ficar continuamente com estresse, ou seja, aquela pessoa que estressa o dia inteiro, já acorda estressado, dorme mal, enfim, por qualquer coisa se altera, tem um pavio curto, vamos dizer assim, então ele começa a ter, e por outras agressões que vocês vão saber, ele começa a ter um cortisol elevado constantemente. E é esse o grande perigo, é esse o grande prejuízo que vai acarretar o nosso organismo. Quando o cortisol ele é liberado de forma contínua em grandes quantidades. E quando que isso ocorre? Então, como eu falei, quando a gente estiver com estresse, nervoso, agitado, ansioso, enfim, aquela pessoa que por nada ela acaba explodindo. Quando a gente tem uma alimentação inadequada, então excesso de carboidratos, de açúcares, de gordura saturada, bebida alcoólica, cafeína, né, frituras de uma maneira geral, embutidos, o sal. Então, excesso desse tipo de alimentação de forma constante na nossa alimentação pode promover também uma alteração no nosso cortisol, porque isso não deixa de ser uma grande sobrecarga, um grande estresse para o nosso organismo a partir do momento que tem essa avalanche de alimentos com alta densidade calórica, com um monte de química aí junto, excesso de agrotóxicos. Outra coisa que também eleva bem o cortisol é excesso de metais pesados, então o chumbo, o cádmio, o mercúrio, né, que estão presentes aí em cosméticos, que estão presentes muito em peixes às vezes, né? Então a gente sabe que poluentes, agrotóxicos,
tóxicos. Então esse excesso de contaminantes, de xenobióticos, também vão aumentar o nosso cortisol. Além disso, as alergias, então qualquer processo alérgico no nosso organismo faz com que o cortisol aumente para a gente poder então estar enfrentando, né, combatendo aquele processo alérgico. Excesso de exercícios físicos. Exercício físico é interessante, é extremamente importante para a nossa saúde? Sim, mas quando a gente tem esse exercício físico de uma forma muito intensa, muito frequente também, né? Frequentemente intensa, vamos dizer assim, além do que a gente consegue tolerar, vocês vão aumentar o cortisol, né? Porque acaba sendo uma sobrecarga, um estresse para o organismo. A utilização de corticoides também aumenta o cortisol, a obesidade por si só, né? Que não deixa de ser uma grande sobrecarga e inflamação no nosso organismo, a falta de rotina, então falta de horário para dormir, falta de horário para acordar, né? Esse achatamento que a gente tem com o horário de sono, isso tudo pode desequilibrar esse cortisol. E aí então vai acarretar inúmeros prejuízos para o nosso organismo. Por quê? Porque o cortisol, gente, ele pode ser um grande mocinho para nós, ele vai trazer, como vou explicar agora para vocês, ele faz parte de vários processos super importantes, tem ações incríveis no nosso organismo, mas também no excesso, quando ocorre nesses casos principalmente, ele acaba acarretando muitos problemas. Então, o cortisol, quando ele está modulado, ele é importante no metabolismo glicídico, então, no metabolismo dos carboidratos, para nivelar a glicemia, nivelar a insulina, ele é importante para o sistema imunológico, ele é importante também para a gente poder regular nossa pressão arterial, para os processos inflamatórios, então ele é importante para fortalecer o nosso corpo, ele é importante para a gente enfrentar o nosso dia, para a gente guerrear. Então, por isso que ele tem até altas doses pela manhã. Então, o cortisol é um hormônio fundamental que está envolvido em vários processos, mas que, dependendo do ambiente que eu vivo, de como que eu vivo, daquilo que eu como, daquilo que eu me exponho, eu posso ter essa alteração, esse pico frequente. E aí esse pico frequente de cortisol vai me acarretar grandes problemas. Vejam bem, então quais são esses problemas, né? Que eu posso ter em virtude de ter todo esse cortisol alto o tempo inteiro. Primeiro eu vou me sentir cansado. Então vou me sentir aquela pessoa que não tem nem energia física e nem mental, memorização, cognição, fica tudo muito falho, né? O paciente chega sem vontade de fazer nada, desanimado, porque o cortisol dele está sendo muito exigido o tempo inteiro, né? Então ele acaba ficando se esgotando, na verdade. Você pode ter um enfraquecimento na parte muscular, porque o cortisol em excesso ele é catabólico, ele quebra a massa muscular, ele diminui a massa muscular, né? Ele também vai fazer enfraquecimento ósseo, ele vai aumentar muito as respostas anti-inflamatórias, então ele vai deixar com que qualquer inflamação vai se proliferar, porque ele não tem as respostas anti-inflamação, vão ser reduzidas, vão ser diminuídas. Também nós vamos ter uma imunodepressão, ou seja, ou melhor, imunossupressão, né? Melhor dizendo, a imunidade vai se abaixar. Então eu vou ficar com menos respostas anti-inflamatórias, eu vou diminuir meu sistema imunológico, vou enfraquecer esse sistema imune, então vou ficar muito mais vulnerável a contrair doenças e inclusive doenças autoimunes, né? Que seja lúpus, que seja fibromialgia, enfim, psoríase, posso aumentar meu colesterol também, isso pode ser um agravante para quem já tem a tendência. Vou contribuir também negativamente para disfunções na minha tireoide, olha só que estrago que ele faz no corpo. E uma das grandes consequências é aquela que eu vou abordar mais, que é a questão do aumento da gordura abdominal. Por que que o cortisol em excesso aumenta a nossa gordura abdominal? Porque, em primeiro lugar, gente, ele vai favorecer o armazenamento de gordura no nosso organismo. Porque quando a gente tem que guerrear, a natureza é sábia, ela vai fazer com que a gordura
que é um combustível, vamos dizer assim, que mais produz energia por tempo prolongado, vai ser estocado, ele vai ser mais difícil de oxidar a gordura, mas mais fácil de armazenar gordura. Então ele ativa uma enzima de armazenamento e inibe uma enzima de oxidação de gordura, tá? Então isso é muito ruim. E esse armazenamento de gordura se dá justamente nessa região visceral, na região central do nosso organismo. Veja bem, olha só que mecanismo muito interessante. Então, ele vai disponibilizar mais glicose na circulação. Então, se eu não tenho o carboidrato, não estou consumindo, ele vai fazer com que os músculos, a proteína, né, vá se transformar em glicose, que é um processo que chama gliconeogênese. Então, a gente vai pegar a proteína e transformar em glicose para jogá-la para o sangue, a gente vai fazer glicose via fígado, então aumenta a glicemia porque tem o combustível para guerrear. Ele faz até uma mobilização também da gordura, mas ele dificulta a queima da gordura. Então, ele dificultando a queima de gordura, ele fazendo com que os estoques de gordura, a gordura seja mais facilmente armazenada. E ainda uma quarta possibilidade aí, uma quarta causa de aumentar a gordura abdominal é porque ele vai aumentar um neuropeptídeo Y que vai gerar mais fome. Então olha só que coisa mais maluca, aumenta a fome, dificulta a queima de gordura, facilita o armazenamento de gordura, ficamos com uma glicose maior no sangue, consequentemente uma maior produção de insulina, começamos a ficar com a resistência à insulina, né, por conta de todo esse processo de uma forma contínua, então o paciente fica pré-diabético também, e aí vai gerar essa fome toda. E fome do quê? Geralmente os pacientes que têm cortisol alto, eles referem muita fome de carboidrato, seja ele salgado ou doce, e de gordura. Então é aquele paciente que vai bem até a hora do almoço, mas chega no final da tarde, ele está desesperado para comer algum tipo de carboidrato, ele enlouquece, né? Então ele precisa do carboidrato doce, do carboidrato salgado e das gorduras, para poder então diminuir esse estado, né, que ele fica de transtorno, né, emocional, físico, que realmente é muito ruim. Então por essa razão a gente tem que modular, né, o nosso cortisol. Então, gente, como é que nós fazemos, né, com relação à parte nutricional? O que a nutrição tem para favorecer, para ajudar essas pessoas que se mantêm em níveis altos de cortisol, que estão encaixadas aí dentro de todas essas sintomatologias que eu disse há pouco, e aí elas querem, através de alimentação, né, melhorarem esses níveis de cortisol para não ter mais esses efeitos no organismo. Então, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer de enriquecer nossa alimentação com alimentos ricos em cálcio e magnésio. O magnésio eu já falei várias vezes para vocês que o magnésio é um mineral que tem mais de 400 ações no nosso organismo, entre elas ele diminui a ansiedade, ele dá relaxamento pra gente, faz a gente sentir mais calma. Então é importante a gente introduzir mais alimentos ricos em magnésio, e como ele age em sinergia com cálcio, então a gente precisa também equilibrar, consumir alimentos que tenham junto o cálcio e o magnésio. Então tem muitos alimentos, no reino vegetal principalmente, que tem já o cálcio e o magnésio em conjunto, porque, como eu disse, a natureza é sábia, né? Então a gente não vai encontrar isso em alimentos industrializados, mas na natureza a gente encontra, como a gente tem os vegetais verdes escuros, eles tanto têm cálcio como têm magnésio. Então vamos lá, brócolis, couve, couve de Bruxelas, né, o espinafre. Então todos esses alimentos, aspargos, são riquíssimos em magnésio, a beterraba, tudo isso muito importante. A gente tem também os grãos, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão branco, as sementes oleaginosas também são outro grupo, né, muito rico em magnésio que a gente pode estar oferecendo para o nosso paciente. Não podemos esquecer da semente de gergelim, do germe de trigo, também é legal, a semente de girassol.
Então, a gente tem uma riqueza incrível dentro de todo esse universo natural, né, de alimentos de verdade, de alimentos natural, que vão agir em sinergia para melhorar, controlar toda essa situação de estresse que o nosso corpo vive e, consequentemente, com alteração nos níveis de cortisol. Um outro grupo importante é o grupo dos carboidratos complexos, ou seja, aquele carboidrato que se degrada lentamente. Então esse também deve ser estimulado a ser consumido. Então aí nós temos aí as raízes predominantemente. Então a raiz, nós temos aí o inhame, a beterraba, a batata doce, enfim, todas essas, a mandioca, né? Todas essas raízes são importantes a serem consumidas, elas também têm cálcio aí e elas têm carboidratos que vão ser digeridos de forma gradativa e aí vão aumentar um aminoácido chamado triptofano, e o triptofano vai aumentar a serotonina, aquela substância que dá o relaxamento, bem-estar, e a gente vai se sentir bem melhor, né, quando consome esse tipo de alimento de uma forma frequente, regular e organizada dentro de um plano alimentar. Tá? Os carboidratos da fruta também são interessantes e os cereais integrais. Então, a aveia, a quinoa, também são cereais que a gente pode estar, o milho também pode estar consumindo ao longo do dia. Também não podemos deixar de falar sobre a vitamina B6. A piridoxina é muito importante, porque também ela vai agir na síntese de neurotransmissores, ela é importante para isso, tá? E então esses neurotransmissores vão fazer com que a dopamina, endorfinas, serotoninas melhorem então os níveis a nível cerebral e vão deixar a gente mais calmo. Então a B6 ela se encontra não só na batata, mas na banana, na aveia, nas nozes. Então, ó, não é difícil a gente comer uma banana aí com nozes por cima, ninguém vai sentir, não é muito sacrifício, vamos dizer assim, né? E aí eu já tô fazendo aí a união de alimentos ricos até em magnésio, né? E em B6, que é a nossa amiga banana, além de potássio, além de outras coisas. Mas aí a gente está falando especificamente da B6. Então esses alimentos são importantes. Ó, banana com aveia, vamos jogar as nozes, as sementes aí por cima. Uma outra coisa legal, tá? Ácido fólico também ajuda na síntese, na produção de neurotransmissores. Eles estão presentes principalmente nos vegetais verdes escuros, que eu já disse anteriormente na questão do cálcio e magnésio. Então olha aí mais uma vez esse grupo de alimentos importantes. Além disso, ele está presente também no suco de laranja, né, em maior concentração, nos grãos também estão presentes o ácido fólico, mas principalmente nos vegetais todos verdes escuros, não só na couve, espinafre, brócolis, mas também na rúcula, no agrião, né? Tudo isso é bacana a gente consumir de uma forma mais frequente, né? Quando eu digo frequente, gente, é pelo menos uma porção ao dia, né? Então vamos estar consumindo isso. Olha lá, não é só para comer uma folhinha e achar que está consumindo, também essa questão, é pelo menos uma porção, que é um pires de chá, né? Que a gente faz pelo menos de vegetais, né? Quando eles estão de uma forma mais cozida, vamos dizer, a fibra está abrandada. E um prato de sobremesa quando está em folha crua, isso é porção. O ômega 3 não poderia deixar de faltar aqui porque ele é um anti-inflamatório. E como eu falei, todo o processo inflamatório vai estar comprometido, porque o cortisol vai diminuir as respostas anti-inflamatórias. Então eu tenho que estar consumindo alimentos mais ricos em ômega 3. Sejam eles através dos peixes de água fria, sardinha, cavalinha, arenque, mas também através da chia, da linhaça para os veganos, vegetarianos e mesmo para quem não for, o óleo mesmo de linhaça, que é super bacana. Então vamos lá, compra a linhaça em grãos, dourada, tritura em casa, guarda na geladeira, né? Porque só dessa forma que a gente consegue absorver, né, ela de uma forma que o nosso corpo tem uma maior biodisponibilidade. E a chia, o ideal seria hidratar ela primeiro para depois consumir em água, então deixa de noite para amanhã, né? E aí no dia seguinte vocês vão estar consumindo pelo menos uma colher ao dia de cada uma para poder ter o requerimento de ômega 3 aí. E é lógico, gorduras boas através das sementes, todas que eu falei, seja a semente de baru, nozes, castanha, macadâmia, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, então avelã, tudo isso
é muito rico, semente de abóbora, semente de gergelim. Então essas sementes têm que estar em conjunto aí todos os dias para vocês. E não poderia deixar de falar também sobre o abacate. O abacate ele é rico em magnésio, é rico em B6, ele também deve estar sendo consumido aí para quem quer relaxar, para quem precisa melhorar a síntese de todos esses neurotransmissores, diminuir a ansiedade, diminuir o estado de estresse. E o nosso amigo chocolate, né? Porque todo mundo aqui que é ansioso, agitado, vem, doutora, posso comer o chocolate? Desde que seja amargo, acima de 70%, ok, vale a pena, porque o chocolate vai aumentar também as serotoninas, as dopaminas, as endorfinas, ele dá o relaxamento, desde que seja o amargo e consumido em quantidades adequadas, que os estudos demonstram entre 30 a 40 gramas de chocolate ao dia. Se exceder muito a essa quantidade, o que vai acabar acontecendo é que ele vai agir de forma contrária, porque ele tem muita cafeína e aí vai prejudicar e vai aumentar o estado de ansiedade e, consequentemente, os níveis de cortisol. Outra coisa que a gente pode estar usando no cardápio, né, introduzindo no cardápio, são os chás. Tanto o chá verde como uma função antioxidante poderosíssima, que a gente sabe que no nível de estresse os radicais livres ficam aumentados e a gente precisa ter quelantes, neutralizantes desses efeitos nocivos dos radicais livres no nosso organismo, né? Porque começa a fazer um prejuízo nas membranas das nossas células, né? Então a gente vai estar usando mais chá verde, pelo menos 3 xícaras ao dia em infusão das folhas secas, né? Não adianta tomar chá de caixinha, chá verde de caixinha, chá pronto, que não vai adiantar, porque eu não vou ter a quantidade desses ativos que são necessários para a gente modular a situação de estresse aí, melhorar a função antioxidante do nosso organismo. Além disso, como chá calmante, a gente tem aí a camomila, a melissa, o maracujá e a valeriana. Todos eles podem entrar em conjunto justamente com chá verde. Chá verde, vale lembrar que é até 6 da tarde, porque depois disso também pode interferir no sono, para quem tem uma sensibilidade com relação à cafeína. A minha aguinha aqui, né? E também, gente, falando de combater a inflamação, eu falei que a obesidade também aumentaria os níveis de cortisol, e aí a gente pode estar usando também a cúrcuma, o açafrão, né? O açafrão da terra em todos os temperos, aí nas saladas, nos legumes, enfim, no peixe que eu vou comer. A nível de shot, a gente pode estar colocando ele com canela, com pimenta, cúrcuma, num leite vegetal. Isso tudo é bacana também, como um grande poder, um grande aliado para combater processos inflamatórios do nosso organismo. E também o resveratrol com as antocianinas, que estão presentes nas frutas vermelhas, então goiaba, a gente tem na semente de uva, mirtilo, framboesa, amora, na melancia, até na sementinha do amendoim tem bastante resveratrol também, né? E as antocianinas também nas frutas vermelhas, na casca da berinjela. Então, essas frutas vermelhas arroxeadas são importantes para combater o excesso de radicais livres e o universo todo, né? De todo o grupo do reino vegetal, das frutas, dos vegetais, dos legumes, todos eles devem entrar aí num contexto super importante, os amarelados, beta-caroteno, vamos ter aí da abóbora, da cenoura. Então, por quê? Porque uma alimentação equilibrada, rica em fitoquímicos, em polifenóis, em minerais, em vitaminas, em fibras, vão melhorar a nossa saúde como um todo e, com certeza, a síntese desses neurotransmissores, vão proporcionar saciedade, vão ajudar a gente a equilibrar todo esse metabolismo que está sobrecarregado, que está sofrendo com essa situação de estresse que a gente se encontra, ou porque come mal, ou porque é estressado, ou porque faz uso de muita bebida alcoólica e de muita cafeína. Além do que, gente, vamos remover também esses agentes que estão nos agredindo. Então, não esqueça, eu coloquei o chás porque o café deve ser evitado, a bebida alcoólica também, pelo menos reduzido, para quem não consegue retirar de vez, tá?
Bom, outra coisa importante é o sono. Eu falei que a gente precisa de ritmo, precisa cumprir um ciclo circadiano de uma maneira saudável, equilibrada e normal, né? Natural. Então é importante que a gente tenha horário para dormir, tenha horário para acordar, porque aí a gente vai mais facilmente modular nosso cortisol. Então é importante a gente ter rotina. Atividade física também de uma forma moderada, equilibrada, compatível com os nossos limites. Não estou dizendo que não vai fazer uma atividade física intensa, até para ajudar no gasto calórico, para acelerar o nosso metabolismo, para poder também dar aquele pico de cortisol, mas daí ele vai descer. Então é algo pontual, é por pouco tempo. Então se eu quiser trabalhar com um HIIT, se eu quiser trabalhar com um FAST, com alta intensidade de esforço, que seja de uma forma cíclica, pontual, não de forma contínua, né, por longo período e todos os dias, porque isso vai causar um grande prejuízo também pra gente. Então, dessa maneira, eu fazendo intensidades de esforços de uma maneira pontual, equilibrada, organizada, né, cíclica, e aí eu intervindo com o alimento, juntamente com os exercícios, eu fazendo toda uma alimentação que também vai ser coordenada com o exercício físico, excelente, porque eu fiz um pico de estresse, uma alta intensidade de esforço e depois eu comi alimentos que vão ser importantes para mim abaixar esse cortisol. Então aí eu fiz uso, sei lá, do abacate com as sementes, eu coloquei uma proteína também junto, enfim, eu vou fazer o uso de alimentos que vão me ajudar a poder baixar os níveis desses cortisol. Eu vou estar colocando uma mandioca, de repente, uma batata doce. Então olha só que legal, gente. Eu posso sim fazer o uso de uma intervenção como essa para aumentar gasto calórico, promover pico de cortisol, até inclusive isso ele vai me ajudar, né, não só para queimar a gordura do abdômen, mas também para melhorar o sistema imunológico, melhorar o sistema de alerta do meu organismo como um todo, mas automaticamente eu estou fazendo do alimento, a alimentação adequada para baixar os níveis de cortisol logo em seguida. Dessa forma eu vou modular ele ao longo do meu dia e consequentemente vou ter um padrão metabólico, uma resposta metabólica melhor para todas as funções sem sobrecargas, né? Isso que é importante. E também a gente usa muito os adaptogênicos, né? Como suplementos para modular o cortisol. E aí a gente eu uso muito Panax ginseng, eu uso a rhodiola, a rósea, que é muito bacana, a ashwagandha, a maca peruana. Então esses suplementos, vamos dizer assim, essas ervas, nos ajudam também, juntamente com a alimentação, com o exercício físico, a gente modular, chegar a níveis normais e aceitáveis de cortisol. A média do cortisol de manhã, gente, que deve ser retirada, que a gente faz exames laboratoriais para poder estar sabendo se o paciente tem esse cortisol adequado, a média para quem tira esse cortisol pelo sangue, que faz avaliação pelo sangue, é uma média de 15 microgramas, né? E à tarde seria entre 9, mais ou menos 10 no máximo, né? Entre 16 e 17 horas. Mas o melhor jeito da gente mensurar o cortisol é através da saliva, é o cortisol salivar. Então a gente tem pelo sangue, pela saliva e pela urina de 24 horas. Repetindo, pela saliva a gente tem muito mais fidelidade nos resultados, tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que é importante a gente ser feliz, pontuar bem aquilo que a gente acha que é importante para ficar estressado, colocar um ritmo no nosso organismo, horário de sono, se alimentar de uma forma saudável, organizada também, sem excessos de calorias, né, uma forma justa ou até uma dieta mais hipocalórica, né, para não sobrecarregar demais, com alimentos de verdade, ricos no reinos vegetais, com todas as sementes que eu falei para vocês, vegetais verdes escuros, a banana, o abacate, as frutas vermelhas, as frutas amarelas, né, todas as sementes, enfim, tudo isso vai ajudar a gente, os chás, né, os carboidratos, as raízes, vai ajudar a gente a modular essa situação de estresse
e principalmente para quem vive nessa cidade de São Paulo, em grandes centros, que a gente sabe que é bem difícil, né? A gente tem que estar matando um leão, vamos dizer assim, a cada dia. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Então meu Instagram é doutora Roseli Rossi, tudo junto, né? DRA Roseli Rossi, e no Facebook Roseli Lomelli Rossi. Então, até, gente, e qualquer dúvida fico à disposição de vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.